Todos. Aqui tem um link, né, sobre o assunto de hoje, da aula de hoje, que é Git, né? Então, contendo maiores informações, né, sobre esse sistema de controle de versão. Então, basicamente, o Git, aqui nesse apêndice que eu vou até colocar aqui no chat para vocês, ele, quando o pessoal vai chegando aí, basicamente, o que que é o Git, né? O Git, ele é um sistema de controle de versão distribuído. Então, você, para trabalhar com software, né, a gente precisa fazer controle de versão, né? Como muitos de vocês já sabem, a gente precisa, como se fosse tirando fotografias do sistema, dos arquivos, né? Sabendo, a data, a hora que esses arquivos foram modificados, por quem, ou seja, qual pessoa, qual dos desenvolvedores alterou aquele código. E aí, existem sistemas de controle de versão centralizados, né, onde você só tem um repositório central e diversas estações de trabalho que faz o update desse repositório central. Existe também sistemas de controle de versão distribuídos, né, como é o caso do Git, do Mercurial. Então, nessa página aí que eu estou mostrando para vocês, né, é um apêndice do livro de Engenharia de Software Moderna, onde ele vai detalhar, né, vários comandos do Git, né? Então, cada seção aqui desse documento é um comando diferente. Então, você tem lá o Git status, Git diff, Git log, você tem o Git add, né? Git commit. Então, aqui ele também detalha, por exemplo, conflitos de merge, né? Então, hoje, na aula de hoje, né, é, a gente vai estar mostrando aí, discutindo, conversando sobre os principais comandos do Git, né? Já que vocês vão precisar disso, né, nos trabalhos aí da disciplina. E esse apêndice contém mais informação, é, depois para vocês aprofundarem algum outro comando que porventura eu não falar, que às vezes ele é menos usado e tal, mas então depois vocês podem consultar esse apêndice, né? Então, beleza. Então vamos fazer o seguinte, eu vou depois então, né, quem quiser dar uma consultada aí nesse apêndice, mas enquanto isso, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides aí da aula de hoje, né? Então, deixa eu aumentar aqui, né? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, antes da gente entrar propriamente na aula, é importante dizer o seguinte, né? Que a gente, né, durante o desenvolvimento, você imagina se a gente não tivesse um sistema de controle de versão, né? O nosso projeto viraria, vocês podem imaginar, uma verdadeira bagunça, porque a gente precisa, imagina numa equipe de desenvolvimento um projeto aí de um ano ou mais. Então, muita gente trabalhando no código, criando classes, criando módulos, e aí o sistema vai ficando grande em complexidade, também em linhas de código, né? Você vai de tanto trabalhar ali, implementar os requisitos funcionais, atender todos aqueles requisitos não funcionais. Então, o sistema vai crescendo em complexidade. E aí, durante as tarefas de manutenção, né? De você ter que corrigir um bug, você ter que fazer uma depuração de código, tudo, o sistema de controle de versão vai te ajudar muito nisso. Por quê? Porque você vai saber exatamente quem mexeu por último naquela classe, naquele método, o que que a pessoa fez, né? E inclusive, sabendo disso, você pode, eventualmente, se não entendeu muito o que ele fez naquele método ou naquela classe, você pode
muito bem conversar com esse desenvolvedor, caso ele ainda trabalhe na empresa, né? Porque existe, pode acontecer, né? Às vezes a pessoa trabalhou naquela empresa há alguns anos e depois saiu também. Então você já pode imaginar também que a gente tem hora que tem essas dificuldades também por causa dos turnovers, né? Que tem dentro das empresas de TI. Né? Então, até é indicado a gente não ficar mudando muito de empresa, porque fica complicado também, né? Os sistemas são complexos, é, a gente muda caso for estritamente necessário, né? Porque até para você adaptar com o sistema, entender aquele sistema, leva alguns meses, né? Porque tem sistemas bem complexos, bem grandes de entender, de dar manutenção. Então, beleza, vamos lá. Hoje, por que que eu estou falando de Git? Aí, às vezes vocês conhecem, mas eu conheço outro sistema de controle de versão que é o Subversion. No momento posterior, você vai falar do SVN? Sim, a gente vai ter uma aula em engenharia de software só sobre SVN, no caso, assim, sobre controles de versão no geral. E aí eu vou detalhar um pouco mais da arquitetura desses sistemas, né? Mas isso vai demorar ainda mais algum tempo. Bom, como vocês vão precisar diretamente de usar um sistema de controle de versão nos trabalhos, né? Então eu resolvi explicar o Git, porque o Git é um sistema de controle de versão distribuído, dá para você usar ele trabalhando na sua própria casa, né? E compartilhar código e tudo mais. E ele é um mais usado, né? Assim, é um dos mais conhecidos, um das melhores sistemas de controle de versão, se não o melhor que a gente tem atualmente. Apesar de ter alguns comandos que às vezes no início a pessoa até pegar um pouco o jeito, usa errado os comandos, né? Mas depois que você aprende, ele é muito útil, né? Inclusive, para quem não sabe, o Git começou lá com o Linus Torvalds, né? Que é o criador lá do Linux, né? E ele, quando ele criou lá o kernel do Linux e tudo mais, ele aproveitou também e criou o Git, né? Ele que fez, ele não criou só esse kernel do Linux, o início de tudo, mas também ele, ele que começou ele que criou também o Git, né? Então, assim, realmente foi uma ótima contribuição, né? O Linux Torvalds é conhecido aí internacionalmente na comunidade de engenharia de software. Enfim, e basicamente só que o kernel do Linux era em C, C++, essas coisas, né? Ainda né? Bom, beleza, vamos falar um pouquinho dos comandos. Os comandos do Git é o seguinte: o Git é um sistema de controle de versão distribuído, e isso faz com que você pode trabalhar, por exemplo, com diferentes equipes do mundo todo. Você pode ter uma equipe trabalhando na Itália, e a sua equipe trabalhando no Brasil e a outra nos Estados Unidos, da mesma empresa, por exemplo, né? E por ser distribuído, é, é possível, né, fazer esse desenvolvimento de código, né? Bom, o que é o comando de init, né? Quando você cria uma pasta dentro do seu no Windows Explorer, por exemplo, uma simples pasta, e você pode entrar dentro dessa pasta e dar depois de ter instalado o Git, obviamente, se você fazer um git init, né, na linha de comando, aquela telinha preta, ele vai criar um repositório vazio ali, Git, para você. Ou seja, tudo que depois você colocar dentro dessa pastinha já vai estar versionado. Então, você vai estar fazendo o controle de todos os arquivos. Isso que é versionar, né? O código, ou seja, você saber o que você adicionou naquele arquivo, o que você tirou, o que você removeu, que data e hora que você mexeu por último, essas coisas. Então, isso é versionar. O comando de clone é outro comando do Git que basicamente ele faz duas etapas. Ele faz o init já, né, para você, mas mais do que o init, ele também copia.
os commits que estão lá no repositório central, ou seja, num repositório remoto, que está lá no GitHub, né? E ele copia esses commits para a sua máquina, ou seja, para o repositório local. Então, você tem o repositório local, que é onde o desenvolvedor está trabalhando, na máquina do desenvolvedor, e você tem um repositório remoto, que é o que está hospedado lá no GitHub, né? Qual que é a diferença do Git e o GitHub? Bom, o GitHub é, né, o local onde você hospeda seus projetos, né? Então ele é um serviço de hospedagem de código, vamos dizer assim. Enquanto que o Git é um protocolo de versionamento de software, assim como é o SVN, por exemplo, Subversion. Bom, então quando você faz um Git clone e passa um endereço como esse aqui, você está passando um repositório remoto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá naquele repositório remoto e copia todos os arquivos que estão lá para a sua máquina, todos os commits do repositório remoto para a sua máquina, para o repositório local. Então, por isso que as pessoas falam, já clonou o projeto lá no GitHub? Tal. Por quê? Porque se você quiser começar a trabalhar num projeto lá do GitHub, você tem que clonar ele para sua máquina, para ele copiar tudo para sua máquina, para você começar a, a trabalhar, né? No código desse projeto. Bom, e aí a gente entra num conceito que é o commit, que eu acho que muita gente já ouviu falar essa palavrinha, já até sabe o que que é, outros nem tanto, né? Ainda não são tão familiarizados com o termo, mas basicamente commit é como se fosse o quê? Um snapshot, uma fotografia daquele momento dos arquivos de um sistema. Como assim? Imagina que você criou alguma classe lá e dentro dessa classe implementou alguns métodos e tudo mais. Pessoal, só antes de continuar a explicação, quem tiver dúvida pode abrir o microfone também, tá? Para não, às vezes, durante a minha explicação, pode me interromper também, se precisar. Tá bom? Então, basicamente assim, o commit ele é uma fotografia ali no momento dos arquivos do sistema. Então, por exemplo, você criou uma classe e colocou alguns métodos ali. Então, ali vai ficar muito claro. Fulano fez um commit naquela data, naquela hora e mexeu nesses métodos, criou esses métodos e essa classe, entendeu? Então, é para isso que serve, é para a gente versionar o que a gente está fazendo, né? E só que é recomendado que você faça commits de maneira periódica, ou seja, você não pode ficar deixando para depois demais para fazer o commit. Por quê? Porque senão você aumenta a chance de ter conflitos de integração no seu código, né? Então, e resolver esses conflitos é chato, é uma tarefa tediosa, manual. Então, sempre quando você fez alguma mudança importante no código, faça o commit. Então, como assim? Corrigir um bug, faça o commit desse bug, da correção desse bug, no caso. Eu implementei uma nova funcionalidade, faço o commit, né? Eu fiz apenas uma refatoração aqui, tudo bem, mesmo assim, faça o commit, né? Então, não deixe para depois o que você pode já fazer hoje. Essa é a prerrogativa aí, a máxima aí, quando a gente fala no conceito de commit. Bom, importante dizer o seguinte: primeiro, quando você faz o commit, você acaba salvando esses arquivos versionados no repositório local, ou seja, ainda fica na sua máquina. Então, você só vai, esses arquivos só vão estar disponíveis quando a pessoa fazer um push, um git push, tá bom? Então, quando você faz só o commit, você está salvando na sua máquina, no repositório local, as suas mudanças, o que você mexeu no código. Mas isso ainda não fica disponível para outro desenvolvedor que esteja trabalhando na mesma equipe. Por quê? Porque você precisa fazer um git push para
para esse código ficar disponível para ele. Mas a gente vai chegar no push. Antes disso, vamos falar um pouquinho mais das propriedades de um commit. Então, por exemplo, essa tela mostra bem assim, ele exemplifica né, tem um print screen de um commit. Então, dentro do commit, você tem uma mensagem, né, que é uma mensagem aqui descrevendo o que você fez e tal, né? Você tem o autor do commit, ou seja, no caso você, a data, a hora que aquele commit foi realizado. Foi realizado hoje às 10 horas, às 10:01, por exemplo. Então, ele deixa muito, assim, muito claro, né? Isso é importante, essas propriedades, por quê? Porque um dia você pode dar manutenção nesse sistema. Você pode precisar saber quem que mexeu por último naquela classe, o que que ele fez, quais linhas de código, quais ifs e elses que ele colocou ali, né, por último. E aí tem também tá vendo uma chave ali, que é cheia de letras e números, que é o identificador único do commit, que é o chamado de SHA do commit, né? É como se fosse uma chave mesmo, que cada commit tem essa chave única, né? Então, esse conjunto de letras e números é tipo um hash ali daquele commit. Bom, então beleza. O que a gente não recomenda quando faz commit? Primeiro, você não pode pôr do commit mais de uma tarefa de manutenção. Então, por quê? Porque senão fica confuso. O commit está associado a mais de uma tarefa de manutenção. Cada tarefa tem que ter seu commit separado. Outra coisa é que, por exemplo, se você corrige um bug e depois corrige outro, por exemplo, você não vai colocar as duas correções de bug no mesmo commit. Isso não é uma boa prática de programação, não é recomendado. Por quê? É recomendado que cada correção de bugs fique num commit separado. E sendo que cada um desses commits você tem você descreva claramente o que foi a correção do bug, né? Para depois, futuramente, se alguém precisar da manutenção daquele código, entenda o que foi feito. Bom, basicamente, existe uma trinca de comandos que a gente, quando trabalha no Git, a gente tem que executar, que é o add, o commit e o push. Essa trinca de comandos, por que fala trinca de comandos? Porque são comandos que são executados, vamos dizer assim, na sequência. Então, primeiro você faz um add, depois faz um commit e depois faz um push, né? E isso vai ficar mais claro no decorrer aqui da explicação. Então, basicamente, na sua máquina local, você tem um repositório local. É como se na sua própria máquina já tivesse o cliente e o servidor rodando na sua própria máquina. E aí, basicamente, o sistema Git ele manipula três áreas distintas dentro do seu computador: o diretório de trabalho, o repositório propriamente dito e o index ou state, que é uma área intermediária ali entre o diretório de trabalho e o repositório. Tá, não entendi muito o que você quis dizer, beleza. Basicamente, o diretório de trabalho fica ali os arquivos que você pretende versionar. Ou seja, nem tudo você vai querer versionar. Então, às vezes tem arquivos que você nem sobe para o GitHub. Então, os arquivos que você irá versionar são ditos rastreáveis, ou seja, tracked. E para você versionar um arquivo, você tem que fazer um git add, né? Para quê? Para você copiar esse arquivo para uma área intermediária que é chamada de index ou state. Bom, nesse index ou state estão os arquivos tracked, os arquivos versionados.
Já o repositório onde que vai conter um histórico de todos os commits que você fez naquela máquina local. Tá, como assim, Eduardo? Dê um exemplo mais claro. Bom, então basicamente na sua máquina você tem três áreas distintas que o sistema Git manipula. O diretório de trabalho, esse index ou state, que é a área intermediária de memória, vamos dizer assim, dentro da sua máquina, e o repositório local. Então, basicamente, o que acontece? Inicialmente, todos os arquivos que você irá trabalhar estão no seu diretório de trabalho. São as classes que você está criando, os métodos dentro dessas classes e tudo mais. Então, seus arquivos ali do projeto ficam no seu diretório de trabalho. É onde você está trabalhando. Preciso criar um controller aqui. Eu preciso criar uma view. Tudo isso vai ficando no diretório de trabalho. Bom, mas se você não fizer um ADD, você não irá versionar, o Git não irá versionar esses arquivos, ou seja, não irá tomar conta desses arquivos e saber o que foi feito, que hora que mexeu neles e tal. Quando você faz um ADD, esses arquivos vão para o index, que é essa área intermediária. E ali eles passam a ser versionados, né, controlados, vamos dizer assim. Então, qualquer outra modificação que você fazer, o sistema Git já vai ter o controle dela. Bom, quando você faz um Git commit, aí você salva, é como se você clicasse naquele disquetinho, quando você está trabalhando no Word, e você clica lá, dá um Ctrl S, ou clica naquele disquetinho lá, né? Você salvou o estado do seu trabalho. Então, quando você faz um commit, é como se fosse você dá um Ctrl S ali no Word, né? Um salvar ali. Só que, veja, aquilo só fica salvo na sua máquina local. Outros desenvolvedores que trabalham com você na mesma equipe ainda não irão saber o que você fez. Porque você fez um commit, e o commit é local, ele é só na sua máquina. Bom, para você falar assim, olha, eu fiz isso, fulano, você tem que dar um push. Depois fazer o ADD, o ADD, o commit, você depois tem que fazer um push né? Para tornar isso público para outros desenvolvedores. As suas modificações ficarem públicas, né? Para outros desenvolvedores. Bom, beleza. Agora, existem aí mais outros comandos aí também conhecidos, né, do Git, comandos básicos, vamos dizer assim, do Git, que é por exemplo, o Git status. Bom, aonde que o Git status é um comando que a gente executa frequentemente, né? Por quê? Porque a todo momento você quer saber se tem arquivo ali que você modificou e que está faltando fazer o commit dele. Então, ele mostra como que está o estado atual do seu diretório de trabalho. Ou seja, existem arquivos aqui que eu já modifiquei e está faltando eu fazer o commit deles? Se sim, quais são esses arquivos? Né? Bom, já o Git diff, ele também é usado, né? Mas a ideia é destacar quais as modificações que você fez na sua máquina que ainda não foram para o index, para aquela área intermediária ali, para o stage ou index. E o git log, ele serve para destacar quais foram os últimos commits, né, que você executou na sua máquina. Eu fiz um commit hoje às 10, mas eu também tinha feito um mais cedo às 8h30. Eu fiz um ontem também às 11 da noite. Então, os últimos commits, esse relatório com a informação dos últimos commits, a hora, o autor, a descrição, se você fazer um git log na linha de comando, né, naquele terminalzinho preto lá, né,
ele já vai te mostrar quais foram os últimos, ou seja, os commits mais recentes, né, que você fez. Beleza. É, aos poucos, né, pessoal, assim, de tanta gente, vocês forem trabalhando com esses comandos, isso vai ficando, como é que eu digo, natural, né? Às vezes tem pessoas que ainda não estão muito familiarizadas com o Git, mas assim, à medida que vai trabalhando, que vai precisando fazer isso, fica algo até natural, intuitivo. Mas esses que eu estou explicando são assim os principais comandos e que todo desenvolvedor, digamos assim, precisa saber mesmo deles. Existem outros comandos do Git que eu nem vou falar na aula, mas que estão naquele apêndice, por exemplo, que eu passei no início da aula. Então, por exemplo, vamos falar aí agora do push e do pull, né? Que isso aí, toda hora que a gente fala em Git, a gente faz um push, faz pull, isso é normal, né? Bom, o Git, se você fazer um push, né? Você depois que fez um add e um commit, fazer um push, voltando à explicação lá, o que que é feito? As modificações que você fez na sua máquina, elas ficam disponíveis para outros desenvolvedores. Então, outros colegas de equipe que trabalham com você, fica sabendo o que você fez. Ah, que legal! O Lucas fez isso aqui, criou esse método dentro dessa classe, tá vendo? Ah, ele mudou, colocou um hash map aqui, substituiu, deixou de usar a release e tal. Então, por exemplo, você fica sabendo o que ele fez, a tela que ele criou e tudo mais. Se você não fazer um push, você só fez um add e um commit, isso fica restrito na sua máquina. Só fica para você, né? Bom, e para o desenvolvedor ficar sabendo do que você fez, ele necessariamente precisa atualizar o repositório local dele. Para isso, ele faz um pull. Então, quando você faz um push, você copia os commits que você fez na sua máquina para um repositório central, um repositório remoto que está lá no GitHub. Quando o desenvolvedor faz um pull, um git pull, é porque ele quer atualizar o repositório local dele. Então ele vai copiar todos os commits que está lá no repositório remoto para a máquina dele. Então, ou seja, fazer o caminho contrário. Na verdade, o git pull ele é uma junção de dois comandos, o git fetch e o git merge. Então aqui está um exemplo um pouquinho mais claro desses comandos, né? Então você está trabalhando lá no seu diretório, né? Criou uns arquivos lá e tal. Então você faz um add seguido de um commit que aquilo fica salvo na sua máquina. Quando você quer, às vezes você já testou isso muito bem, testado e tal, né? É óbvio que você só vai fazer um push depois que você testou isso na sua máquina. Aí quando você faz o push, esses commits vão para um repositório central, lá no GitHub, né? Aí outro desenvolvedor quer atualizar, né, a máquina dele com esses arquivos que você fez o commit, né? No caso que você fez o push, né? Ou seja, ele quer deixar o projeto dele o mais, como é que eu digo, atualizado possível. Então, quando ele faz um pull, um git pull, ele pega a atualização de todos os desenvolvedores do projeto que fizeram push. Não só você, mas outras pessoas também. Lembrando que a equipe, né, a gente sabe muito bem que são várias pessoas trabalhando. Então, todos que fizeram push, mandaram alguma informação para o repositório central. Se você faz um git pull, você pega essa atualização de todo mundo, certo? Então, basicamente, o pull é composto de fetch e de merge. Então, o que é o fetch? O fetch é copiar os commits do repositório central para o repositório local. E o merge é atualizar os arquivos do seu diretório de trabalho.
Tá, beleza. Agora, a gente entra num outra, como é que eu digo? Num outro problema aqui relacionado ao Git, né? Que alguns de vocês aí já podem até ter ouvido falar, ou às vezes até já enfrentaram isso no dia a dia, né? Quem aí já está trabalhando, né, profissionalmente nas empresas, né, de TI, né, aqui de Belo Horizonte ou da Grande BH, basicamente basicamente o seguinte: você tem conflitos de merge. Então, o que isso vem a ser, né? É o seguinte: imagina que dois desenvolvedores eles alterem o mesmo trecho de código ao mesmo tempo. Então, passa a ter um conflito de integração ali. Então, mas vamos pensar, vamos dar um exemplo mais claro para vocês entenderem, assim, de uma maneira bem didática, o que é um conflito de merge, né? E aí, entendendo esse exemplo, vocês conseguem entender quando acontecer isso com vocês, né? Num cenário real aí, né? Imagine o seguinte: imagine um simples método main com um único comando print lá dentro, né? Que o Bob, né, que é um desenvolvedor, ele coloca esse print lá e ele coloca lá Hello World, né? Ele escreve Hello World lá. Só que, não sei se vocês notaram, ele colocou o Hello World só com um L. Ou seja, ele errou, ele escreveu errado. Mas ele, às vezes, aquilo passou despercebido mesmo por ele. E ele executou a trinca de comandos, add, commit, push. Então, aquilo foi para o repositório central. Só que o que acontece? Nesse meio tempo, a Alice, que era outra desenvolvedora que trabalha junto com o Bob, fez um pull, ou seja, copiou do repositório central o commit, vamos supor, atualizou o projeto dela, inclusive pegou a versão do Bob, né? A versão que o Bob fez o commit lá, que é a versão em inglês, né? Bom, e a Alice, olhando aquilo lá, ela falou: Nossa, o Bob colocou isso aqui em inglês, deixa eu traduzir isso para português. Ela vai lá, traduz para português, coloca o Olá Mundo. E nisso ela executa a trinca de comandos add, commit, push mais rápido do que o Bob. Então, o que acontece? O Bob vai falar, não, então peraí, ele se toca que ele escreveu o Hello World apenas com L, e ele tem que escrever com dois L's, né, porque para a palavra ficar correta em inglês, né? Bom, só que quando o Bob faz o add, o commit, a hora que ele for fazer o push, que é mandar o que ele fez para o repositório central, ele recebe uma mensagem de conflito de integração, que é exatamente isso aqui. Você tem um método main, e aí o próprio sistema Git vai falar, beleza, Bob, qual a versão que vai ficar? A versão sua em inglês ou da Alice? Porque a Alice já fez um push, um add commit push antes de você. Então, como eles, tanto o Bob quanto a Alice, modificaram o mesmo trecho de código fonte, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, aí aquilo dá um conflito de integração. E aí o Bob tem que escolher. Ah, não, vai ficar a versão da Alice mesmo, deixa em português. Ou não, vai ficar a minha. Esse problema aí é uma integração, um conflito de merge. E para resolver isso, não existe maneira automática, maneira mágica de resolver isso. A resolução de conflito, ainda nos dias de hoje, ela é totalmente manual. Então, o próprio desenvolvedor, que fez o push por último, no caso o Bob, vai ter que tentar resolver esse conflito e vai decidir qual dos prints que vai ter que ficar no mesmo, se vai ser o dele ou o da Alice. Certo? Então,
a resolução de conflito ainda é manual. Então, é até meio chato isso, né, quando acontece nas empresas também, porque não existe uma maneira mágica de você resolver isso. Esse conflito de merge. Então, você tem que, às vezes, sentar com outro desenvolvedor, decidir qual versão que vai ficar, se é a sua que está correta, se é a dele, né? Então, isso é uma resolução manual, né? Então, por isso, pessoal, que eu falo, olha, sempre quando vocês já fizerem o que vocês precisarem ali e já testarem a funcionalidade, já faça o commit. Ou se você já corrigiu um bug, já faça o commit. Não fique ali demorando, esperando para fazer o commit. Você já pode fazer logo, né? Para aquilo não ficar ali toda a vida na sua máquina, né? Então, por exemplo, você chega para trabalhar na empresa, você faz um pull. Para quê? Um git pull para atualizar a sua máquina. Você fez uma correção de bug. Naquele momento, você já pode fazer um add commit push, porque aquilo já funciona e tudo mais. Você não vai embora, por exemplo, para sua casa sem fazer os pushes necessários, né? Porque se aquilo já foi resolvido, por que você vai esperar até o outro dia e vai ficar com aquilo ali na sua máquina o tempo todo para comitar? Isso só vai aumentar a chance de ter conflitos de merge, de ter conflitos de integração. Então, a gente tem que tentar fazer o máximo commits periódicos. Mas é claro, né, pessoal? A gente tem que testar as funcionalidades antes de fazer o push, né? Senão assim, a gente vai estar também fazendo push de, assim, de código que não funciona, de código bugado, né? Essas coisas, né? Bom, então, beleza. Agora a gente entra aí na nossa última parte aí da aula, que é falar de brands, né? Então, basicamente, pessoal, o que são brands, né? Brands, do inglês, né? A tradução disso quer dizer ramos. Então, basicamente, o que acontece? Quando você faz um git init, você cria um repositório vazio. E ali já tem a sua principal linha de desenvolvimento, que é como se fosse essa linha verde aqui, que é a master, né? E ali, a master é todo o projeto por default, que é versionado ali com Git, por default, por padrão, ele já tem a master, que é a principal linha de desenvolvimento. Então, se você, hora nenhuma, criar ramos, criar brands, tudo vai ser feito na master. Certo? Então, todos os seus commits, tudo vai ficar ali na master, que é a principal linha de desenvolvimento. Em alguns sistemas de controle de versão, isso também é chamado de trunk. No Git é chamado de master. No SVN é chamado de trunk, que é a principal linha de desenvolvimento. Agora, pode ser o seguinte, que você, no decorrer do projeto, queira, sei lá, implementar uma função nova ou criar uma nova forma de comunicar com o cliente e o servidor, ao invés de trocar XML, trocar JSON, por exemplo, não sei. E aí você pode criar uma linha de desenvolvimento paralela, um ramo paralelo. E esse ramo é chamado de branch. Basicamente, o Git, né, ele organiza o nosso diretório de trabalho em diretórios virtuais, né, que é chamado de branches. Então, todo repositório, por padrão, tem a branch default, que é a master, que ela é criada usando o comando git init. Então, se a gente não nos preocupar com branches, como eu disse, todo o desenvolvimento será feito na master, na branch principal, né? Não digo branch, como se fosse a master é a principal linha de desenvolvimento. A partir dela você pode criar ramos. É como se você tivesse o tronco, né? E você tem os galhos da árvore. Aqueles galhos seriam os ramos, seriam as branches. Bom, por que é bom criar branch? Para a gente
poder organizar melhor o nosso desenvolvimento, né? Trabalhar em coisas paralelas. Então, às vezes você não quer que aquilo ainda está muito imaturo para ir para a branch master, para a branch principal. É uma ideia que você pensa em ter ali no sistema, uma funcionalidade nova, mas que ainda precisa ficar mais madura, precisa ser mais bem testada. Às vezes é uma modificação muito grande, um requisito assim difícil de atender, complexo. Então é melhor você criar uma branch paralela, né, uma branch ali e trabalhar nela, né, até aquilo ir ficando mais maduro, aquilo ficar bem testado, né, e aí você passar aquela informação para master, né? Ou seja, fazer um merge disso. Então, tá, vamos dar um exemplo de branch para ficar mais claro, né? Senão fica algo muito abstrato. Então, suponha o seguinte, suponha que você tem novamente aí o Bob, e o objetivo do Bob manter uma determinada funcionalidade ali dentro do sistema. Quando ele vai manter aquela função, aquela funcionalidade, né, que é implementada dentro de uma função f, uma função qualquer do sistema, um método qualquer aí do sistema, tá bom? Ele percebe que aquele método ele está às vezes muito lento, né? Não está eficiente. Por quê? Porque às vezes está usando alguma estrutura de dados que não é eficiente, né? Imagina que às vezes ele está armazenando dados de contato de uma agenda telefônica, tudo num vetor. E seria melhor, às vezes, usar uma árvore binária de busca, por exemplo, para ser mais eficiente, né? Então, o que ele pensa, o Bob? Ele fala, então já sei, eu vou criar uma branch, um ramo ali, né, paralelo, e vou usar uma estrutura de dados mais eficiente, né? E nisso, ele testa, né, essa branch ali, e a hora que essa branch estiver bem testada e tudo mais, ele faz o quê? Ele pega e faz um merge e copia o que ele fez nessa branch F novo, né, caso aí, que seria o novo F, para a branch master. Então, como assim, né? Então, ele basicamente, quando o Bob decide implementar uma nova função F com uma estrutura de dados mais eficiente, digamos que ele, ao invés de usar vetor, ele vai armazenar uma agenda de contatos telefone, ou seja, nome e número de telefone da pessoa, ele passa a armazenar isso numa árvore binária de busca, ao invés de usar um vetor. Porque, para quem não sabe, né, ou algum de vocês aí que já fez estrutura de dados, né, vocês, né, já aprenderam lá que fazer busca em árvores é mais eficiente do que fazer busca em arrays, né? Então, o que ele faz? Para ele criar uma branch nova, ele faz um git branch f novo. E ali naquele f novo, que vai conter o novo código de f. Ou seja, a implementação usando, por exemplo, a árvore binária de busca, que é uma implementação mais eficiente. Só que para ele mudar da branch master para F novo, ele tem que fazer um git checkout para ele alternar de uma branch para outra. Então vai ser muito comum. Às vezes ele está na branch F nova e ele quer olhar o código original de F. Então ele tem que fazer um checkout para master, um git checkout para master. Então ele fica alternando entre a branch F novo e a branch master. Como? Usando o comando git checkout. Mas vamos supor que o projeto tem várias branches. E ele se perde aí no meio do caminho qual branch que ele está trabalhando agora, atualmente. Existe um comando no Git que é o chamado git branch, que vai te listar todas as branches do projeto e vai, mais do que isso, indicar qual é a corrente, qual é a que você está trabalhando atualmente. Então, se ele precisar
olhar o código original da função f, ele faz um checkout para master. Se ele precisar olhar o código que ele está implementando atualmente, que é fica na branch f novo, ele tem que fazer um git checkout para f novo. Bom, então, até que a implementação de f fique concluída, ele vai fazendo isso, ele vai alternando entre as duas branches. Então, basicamente, pessoal, basicamente é o seguinte, quando ele concluir essa implementação da F novo, o que ele faz? Ele pode fazer um merge, ele faz um git merge e copia tudo para master. E por fim, se ele precisar deletar a branch F novo, ele faz um git branch -d, aqui ó, no caso aqui que eu passei, git branch -d F novo, que aí ele deleta essa branch e aí vai ficar só com a master. Então é isso, pessoal. Para maiores informações, vocês olhem o apêndice aí do Git, né? Que é o que eu passei aí para vocês no chat. Bom, deixa eu parar aqui a compartilhar a tela. Bom, essa aula, ela, assim, basicamente, depois eu vou disponibilizar ela também no YouTube, para vocês também poder consultar ela, parar, voltar, né? Eu acho que pode ser útil. E é isso, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma observação? Fique à vontade aí. Sim, tem algumas coisas que realmente é bastante informação, mas que vale a pena estudar mais esse sistema, né, de controle de versão, porque realmente ele é muito poderoso. Então, eu vou até parar aqui a gravação.